Salve, torcedor tricolor on the rock, Vitor aqui para mais um scout de chegada. Dessa vez, Juan Tressoldi, zagueiro, que teve a honraria de usar o último número que o Miranda usou aqui, né? Tá com o número 22 inscrito. Zagueiro brasileiro que estava no Sassuolo, da Itália, revelado originalmente pelo Grêmio, tem 25 anos de idade. E aí, o que esperar de Juan Tressoldi? Para esse vídeo aqui especificamente, como ele chega com uma reposição imediata ao Diego Costa, que saiu para o Krasnodar, a gente vai fazer a comparação deles não com o titular, mas eu até posso dar alguns números cruciais dos titulares também, mas a gente vai fazer uma comparação direta aí com o próprio Diego Costa que foi embora, certo? Aí nós já temos uma desvantagem de cara, o Diego Costa tinha 24 anos, né? Diego Costa essa temporada fez 30 partidas, 22 como titular, 8 como reserva, né? Entrou 3 vezes, 100 minutos suficiente para demonstrar nada. Juan Tressoldi, com uma média de 76 minutos, Diego Costa. Juan Tressoldi tem uma média de 61 minutos em 29 jogos, 18 como titular, 11 como reserva, sendo que 4 deles ele entrou e não ficou nem 15 minutos em campo, certo? Então, um zagueiro aí que vinha sendo menos utilizado que o Diego Costa, num futebol mais competitivo também, vamos considerar isso, tá? Diego Costa tem um gol na temporada, tinha um gol na temporada até agora pelo São Paulo, só que tinha 17 chutes, uma média de 0,6 por jogo, com 7 no alvo, 41% de acerto, ou seja, Diego Costa tinha um jogo ofensivo muito eficaz, né? Não tão eficaz, mas ele acertava bastante cabeçada. Não é o caso do Juan Tressoldi, tem nenhum gol na temporada, perdeu uma grande chance de gol, tem 9 chutes, o que dá uma média de 0,3, a metade do Diego Costa, e só acertou 2 no alvo, ou seja, novamente a metade, tem uma média aí de 20% de acerto, Diego Costa tinha 40%, certo? Dribles, Diego Costa tem 6 tentativas na temporada com 6 acertos, ou seja, era um zagueiro que arriscava carregar a bola, conduzir a bola de vez em quando. Não é o caso do Juan Tressoldi. 3 tentativas de drible na temporada, 2 corretos, uma média de 67%. Então não é um zagueiro que arrisca muito sair driblando, embora tenha jogado uma vez como lateral direito, 2 vezes como lateral direito pelo Sassuolo, mas tem uma média de 0,1 drible por temporada, o que nos diz que é um cara que não vai conseguir sair jogando carregando a bola. O Diego Costa às vezes conseguia fazer isso, né? Aí uma diferença, nenhum dos dois tinham participado de nenhuma jogada de gol até agora, com uma pré-assistência. Diego Costa tinha criado uma grande chance de gol e não tinha sofrido nenhum pênalti. Tinha dado 5 passes decisivos por jogo, passes de construção, que dá uma média de 0,2. Nessa métrica, o Antresoldi é a mesma coisa. 5 passes na temporada, 0,2 pela proximidade ali do número de jogos, né? Que mostra um passe um pouquinho melhor é que o Antresoldi sofreu um pênalti na temporada, criou 2 chances de gol e tem uma assistência na temporada até agora. Ou seja, parece ser um jogador que, para dar os mesmos 5 passes, apesar de não ser assim, nossa, é um zagueiro construtor, é mais o perfil de um zagueiro rebatedor, ele parece ter o passe um pouquinho, pouca coisa melhor que o Diego Costa. Precisa de menos minutos para dar o passe eficaz que cria uma grande chance ou abra um pouco o jogo, certo? Passes longos. O Diego Costa tentou 145 na temporada, o que dá uma média de 4,8. Acertou 65% deles. Juan Tressoldi, 99 jogando pelo Sassuolo, o que dá uma média de 3,4, ou seja, tenta menos passe longo que o Diego Costa. Acerta menos também, 57%. Nos cruzamentos, Diego Costa tentou 5, acertou 2, 40% de média. Enquanto o Juan Tressoldi, embora tenha jogado de lateral direito, tentou 2 cruzamentos a temporada inteira, errou ambos. Certo? Então ter o Juan ali para jogar como lateral, não, apesar de ser um zagueiro veloz, pelos vídeos dá para perceber isso,
não parece ser muito a dele jogar pela lateral. Melhor continuar, se precisar, improvisando o Ferrarese ali, que até tá indo bem nisso, apesar de não ser tão veloz. Na questão dos duelos, Diego Costa fez 89 duelos na temporada, com 40, que é uma média de 3 duelos por jogo, com 46% de vencer esses duelos. O Antressoldi, 86, a mesma média de 3.0, com 51% de acerto. Então, jogadores muito parecidos nisso, mas o Antressoldi parece um pouco mais eficaz nesses duelos físicos pelo chão. Duelos aéreos, Diego Costa tem uma média de 3,4, 103 duelos na temporada até aqui, 72% de acerto nisso. Era o nosso melhor zagueiro nessa métrica que nós vendemos no jogo aéreo. O Antressoldi, 76 duelos, que dá uma média de 2,6. Aí um jogador que disputa muito menos essa bola pelo alto, com 55% de acerto. Ou seja, no jogo aéreo, ofensivo e defensivo, Diego Costa era muito superior ao Antressoldi, muito mesmo. Isso aí fica claro nos números. Bloqueios, Diego Costa conseguiu 12 na temporada, que são chutes que finalizaram no gol, ele estava ali no meio do caminho. O Antressoldi 17, melhor nesse aspecto. Interceptação, os dois têm 23 na temporada, 0,8 de média. Desarmes, Diego Costa 31, o Antressoldi 28, dá uma média. Diego Costa um pouquinho maior, mas dá uma média no geral com os arredondamentos de 1.0. Diego foi driblado 12 vezes, o Antressoldi foi driblado 9 vezes. A média do Diego Costa é 0,4, a do Antressoldi 0,3. Ou seja, jogadores muito parecidos. A grande questão vem aí. Diego Costa não cometeu pênaltis essa temporada, nem erros que geraram chutes para o adversário, nem erros que geraram gol. Tá? Isso é erro direto que eu tô falando. Não é um erro de posicionamento, tal, isso todo zagueiro tem. Se ninguém erra, não sai gol, afinal. Só que o Antressoldi cometeu 2 pênaltis e cometeu 2 erros que geraram gols. Um deles, inclusive, do vídeo que rodou aí na época da contratação, que é um vídeo até meio assustador. Então, no geral, gente, o que dá para falar do Juan Tressoldi? Parece ser um zagueiro para zagueirar um pouquinho melhor que o Diego Costa, mas você perde muito no jogo aéreo. Outra coisa a se considerar sobre isso. É um zagueiro mais rápido, mas parece não ter qualidade ofensiva suficiente para jogar ali na lateral, para te dar uma saída de bola qualificada. Então é um reserva do Arboleda e só. Tá? E aí você tem que ver como você tem ali no time, você compensa a bola aérea, porque o Arboleda é bom nisso e ele nem tanto. Na verdade, com essa média, é o pior zagueiro do elenco nisso, nesse momento da temporada, tá? E tem uma questão aí. São Paulo vendeu um garoto e aí contratou alguém que jovem, mas não tão jovem quanto o Diego Costa, que a gente não sabe quanto está custando. E o Diego Costa é um jogador identificado que veio da base. O jogador que vem da base, ele sobe ganhando pouco. Aí a cada renovação de salário, você vai aumentando isso. Não faço ideia de quanto o Diego Costa ganhava. E não sei quanto que o Juan Transoldi vai ganhando, mas esse cara estava ganhando em euro. Ou ele diminuiu muito padrão para se encaixar aqui no que o Diego Costa provavelmente ganhava, ou a gente trocou um zagueiro praticamente igual a ele, que para mim ainda tinha margem de crescimento, por um zagueiro que que já é marcado por alguns erros meio bizarros no Grêmio aqui. Do Grêmio detesta esse cara, diz que foi um dos principais causadores do rebaixamento. Alguns torcedores italianos que acompanham o futebol italiano disseram que foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Sassuolo. Eu não acredito muito, o time do Sassuolo era muito ruim. Mas, provavelmente São Paulo vendeu um zagueiro jovem com potencial e contratou um zagueiro mais caro, menos jovem, sem o mesmo potencial. Então, eu particularmente acho que não é um bom negócio. Você vendeu o Diego Costa, você tinha 4 bons zagueiros, acho que era o momento de
puxar alguém da base e ir treinando para caso você tivesse uma emergência. Mas muita gente falou que o São Paulo precisa de uma reposição para a zaga, precisa de uma reposição para a zaga, veio o Juan Tressoldi, que em nível de scout não parece assim, tipo, a gente trocou um puta zagueiro e veio um bagre. Não, parecem jogadores muito parecidos. Tem que ver aí se foi um bom negócio, a gente teria que saber valores e isso tá ali na caixa preta do São Paulo. Então é isso, se curtiu, se gostou do vídeo, curta, compartilhe aí para quem quiser saber mais sobre o novo zagueiro de São Paulo e salve o Tricolor Paulista. Valeu!